fazer e está nos instruindo. E a nossa fé, pessoal, ela habilita a gente a possuir as bênçãos de Deus. E eu estou falando também de Gênesis. Vamos para Gênesis capítulo 22, para ver o Abraão. O Abraão, pessoal, ele foi provado pelo Senhor Deus. E às vezes Deus permite a gente passar algumas situações na vida para testar a nossa fé, para ver se é fé mesmo ou se é só um sentimento mental. Porque tem pessoa que fala na cabeça, eu creio muito em Deus, mas quando tem uma batalha, a pessoa não demonstra que crê em Deus. Tem gente que sapateia, tem gente que briga, tem gente que vira, parece até criança, fica com biga, Deus, não vou mais na igreja também. Coitado de você, você não vê mais na igreja, quem vai ficar lascado é você. Deus não vai mudar, Ele continua sendo o mesmo, mas a gente parece que somos crianças. Somos infantis ainda e queremos fazer birra, ganhar no grito com Deus, e não funciona. Com Deus é pela fé, e se a gente não crê em Deus, pessoal, nada acontece. E às vezes Deus permite a gente passar para mostrar para a gente quem está precisando crescer na fé. O Abraão aconteceu com ele. O capítulo 22 de Gênesis é quando Deus pede para Abraão o filho dele, Isaque. Era um teste, não era que Deus queria a morte do garoto, não, mas Deus queria ver se o Abraão tinha convicção em Deus, confiança, acreditasse em Deus verdadeiramente. E então, no capítulo, pessoal, 22, eu estou lendo o versículo 7, hoje, diz assim: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Meu irmão, que coisa séria. O Abraão estava ali, a mandato de Deus, que Deus falou que ele tinha que sacrificar o filho dele no monte que Deus ia mostrar. Ele catou o garoto, não conversou nada com a esposa e foi lá fazer aquele holocausto. Mas dentro dele, pessoal, ele sabia o que tinha que se fazer. Estava indo naquela missão, mas confiado em Deus. A Bíblia fala em Romanos que Abraão confiava tanto em Deus que ele acreditava que mesmo que ele se matasse o filho dele, Deus traria o garoto dos mortos. Olha que confiança em Deus. E aí quando chega lá, naquela situação que eles estão ali, para subir no monte, chegar num lugar determinado, o garoto pergunta assim, ô pai, e o garoto sabia das coisas de Deus. É bom ensinar para os filhos da gente, pessoal. Ele tinha entendimento das coisas espirituais. Aqui está o fogo, aqui está a lenha. E cadê o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, hein? Que coisa, e agora? O que eu digo? E o Abraão foi, e a confiança dele em Deus era muito grande. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então eu falei aqui para as pessoas ontem, nós temos que estar sempre ligados com Deus. Porque às vezes nesse momento de provação, de luta, Deus pode dar direção para a gente mostrar o que Ele vai fazer. E o Abraão está ligado com Deus, a ponto que quando o garoto pergunta, ele falou, Deus proverá o holocausto para si, meu filho. O que isso significa? O Abraão sabia que Deus trabalha no sobrenatural. Você pode estar numa situação, pessoal, que você olha para um lado não tem solução, olha para o outro não tem, olha para frente não tem solução. E você não vê solução, mas Deus tem a solução para aquilo. Ele trabalha no sobrenatural. Deus não precisa de nada a não ser da nossa confiança para fazer o milagre acontecer. E Ele quer fazer os milagres acontecer. E o Abraão está na confiança. Deus proverá, Deus provê. Você tem que crer nesse Deus que provê recursos que você não tem, que pode prover saúde no seu corpo, que pode manifestar um milagre na vida de alguém da sua família. Você tem que crer que mais que não tenha recursos humanos, o doutor diz não tem jeito, não tem solução, só um milagre. Então tá bom, se é um milagre, então Deus vai fazer. E você tem que crer para Deus fazer. E Deus faz. Deus nunca negou fogo e nunca negou bênção alguma, pessoal, para quem crê nele. Ele sempre opera, sempre dá vitória. E aí, o Abraão então pegou o filho dele, diz aqui no versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Que garoto de fé também, pessoal.
Você não vê a birra, não vê ele pegando birra, mãe. Não, pai, não, pai, não, pai, eu não vou, pai. Igual um cordeirinho, estava ali confiando no pai dele, colocando a vida dele na mão do pai dele e ao mesmo tempo nas mãos de Deus. Que garoto de fé também. Meu irmão, que coisa. Imagine você. Pai, o que você está fazendo? Não, vou te amarrar aqui. Mas para que está me amarrando? Vou pôr assim em cima do... Mas para que o senhor está me pondo aqui? Se eu vou ser holocausto? O garoto estava confiado também em Deus. A fé não havia só no Abraão, também tinha no Isaac. Meu irmão, a fé nossa tem que ser transmitida para os nossos. Nós também tem que ser de fé também. Eles têm que crescer na fé para confiar em Deus. Isso vai fazer eles bem-sucedidos, vitoriosos. O que adianta só nós sermos da fé e os nossos não serem? Eles têm que ser. Nós temos que orar, temos que ensinar, temos que transmitir essa fé para os nossos também, que vai ser necessário. Eles vão precisar para ser abençoados um dia, porque um dia todos nós vamos partir daqui. E esse legado de confiar em Deus tem que continuar na nossa geração para passar para os outros. E ele então acreditou. E ali ficou, pessoal. Estendeu, versículo 10, Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e disse ele: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças mal. Não lhes faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Passou pelo teste, pessoal. Que coisa bonita, e passou de cabeça erguida. Nós temos que ser essas pessoas que quando passamos por alguma luta, não sejamos aqueles que murmuram, que reclamam. Que adianta ir na igreja? Que adianta orar? Que adianta fazer tanta coisa e não ver resposta de Deus? Para de ser um murmurador. Aprenda a ser essa pessoa que confia em Deus. A Bíblia fala que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Cristo. Você tem que saber que tudo contribui. Você está vindo a luta, Deus, eu vou orar e vou crer. O meu socorro vem do Senhor. E Deus dá o socorro, Deus dá a solução. O Abraão passou pelo teste, porque Deus queria abençoar muito Abraão, queria que ele possuísse coisas maiores, mas ele tinha que ter estrutura, tinha que ser uma pessoa firme com Deus, uma pessoa que não trai o Senhor, como tem gente que trai Deus por qualquer coisa. É só começar a prosperar um pouco na vida, vai na igreja, não, hoje eu não vou não. Eu estou muito bem, não preciso ir tanto na igreja não, já fui o mês passado, já fui o mês passado, o mês retrasado, e já fui o ano passado bastante, não, estou indo muito na igreja, não preciso ir tanto não, já está tudo bem. Meu irmão, aí que tem que vir mais se está tudo bem. É que você tem que pegar mais firme. Se os ventos estão sendo favoráveis, agora é que você tem que permanecer mais firme com Deus. Se as coisas estão ruins, pegue mais firme com Deus. Mas temos que permanecer, ser fiéis ao Senhor, passar por aquilo que tem que passar e permanecer firme. Se vier uma luta, se vier batalha, se vier guerra, se vier situações difíceis, escassez de alguma coisa, temos que permanecer fiéis ao Senhor, porque Deus vai honrar nossa fé e Ele quer nos abençoar. Então, diz aqui o versículo de número 13, então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Olha o milagre aí, pessoal, não tinha de onde vir, mas Deus proveu. Deus não falou que proveria? O Abraão não disse Deus proverá? Proveu. Meu irmão, Deus trabalha no sobrenatural, de onde não tem recurso, Deus manda. Hoje de manhã eu estava depois do culto da manhã, o rapaz falou assim para mim: pastor, eu estava aqui mexendo na minha conta, eu olhei só para olhar, porque eu sabia que não tinha nada. Quando eu olhei, tinha quase R$800. Ele sabe as nossas necessidades e sabe como nos abençoar, sabe como fazer recurso de vida onde não existe, pessoal. Milagre não tem explicação, não adianta você querer explicar, mas como que isso aconteceu? Tem coisa que você vai queimar o tico e o teco, que são os seus neurônios, vai tentar, mas como que aconteceu isso? Não tem que explicar, você tem que acreditar que Deus provê. Ele pode prover recursos, pode prover saúde, pode prover a solução dos problemas que a gente está vivendo, mas tudo Deus fé.
luta, você fica firme. Não, vou permanecer crendo em Deus, Deus vai dar vitória. Pode estar o mundo desabando, mas vou confiar em Deus. Você não se abala, porque quem confia no Senhor é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você tem que permanecer crendo. A luta pode estar na saúde, não, mas eu estou crendo que eu estou curado pelas feridas de Jesus. Os sintomas aumentam, não adianta Satanás, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Você fica firme naquela fé, até que tudo aquilo se resolve e Deus te dá vitória. E Deus dá, e glória a Deus por isso. E o que mais, pessoal? Diz aqui: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até hoje, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Olha só como é bonito que Deus faz, pessoal. Quando você tem fé, as bênçãos começam a ser desencadeadas. E diz: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, porque fé exige ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Diga a glória a Deus. Isso é bonito, pessoal. Havia coisas para Deus fazer, mas Abraão tinha que crescer na fé. Ele tinha que passar por aquele teste ali, por aquela provação, se assim podemos dizer, mas ele passou confiado em Deus, acreditando, crendo. Por isso que ele foi chamado de amigo de Deus, porque era um homem que confiava no Senhor, mas confiava tanto em Deus que foi capaz de fazer aquilo. Hoje eu não tenho que fazer nada disso, não. Sair sacrificar, eu vou pegar meu filho, levar num barranco ali, vou amarrar e vou meter a faca nele. Você está doido? Deus não está pedindo nada para ninguém, não. Foi um caso à parte no caso do Abraão. Se uma ideia dessa era na sua cabeça, você repreende que é Satanás querendo te enganar. Não cai nessa loucura, não. Era um teste. Deus não queria o filho, não queria a morte daquele garoto. Ele só queria testar para ver se o Abraão tinha fé, confiava nele verdadeiramente ou não confiava nada. E o Abraão confiou. E o Abraão acreditou, e Deus o abençoou muitíssimo, e Deus também está nos abençoando. Diga amém, Jesus. Vamos para 1 Reis, capítulo 17. Nós estamos aqui fazendo um estudo sobre essas coisas sobrenaturais que Deus faz na vida de quem crê. E você sempre tem que estar ligado na palavra para poder ouvir o que Deus está falando. Não vem na igreja para dormir, não, que senão você perde a bênção. A fé vem como? Por ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. Você tem que ouvir o que Deus está falando ao seu coração pela palavra. Se você não está ouvindo, você não vai nunca ter fé. A fé vem assim, não vem de outro jeito. Então no capítulo 17 do livro de Reis diz assim, 1 Reis 17: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. É o capítulo 17 de Reis. Que nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que coisa séria, pessoal. Aqui o Elias, ele estava num desafio grande. Deus tinha mandado ele afrontar Acabe. Quem que era o Acabe? Um rei idólatra que tinha feito a nação de Israel se desviar e começar a adorar Baal, servir a Baal. O que Deus estava fazendo ali? Mostrando para aquele povo que só existia um Deus verdadeiro, que através de Elias ia fechar o céu durante 3 anos e 6 meses. Não haveria chuva nem orvalho sobre a terra. O que é orvalho? Aquele sereninho da madrugada que às vezes você acorda, o carro está molhado, o quintal está molhado. Aquele sereno é o orvalho. Não ia haver nem esse orvalho, ia ficar seco, 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 não ia haver comida, não ia haver mais nada. E aconteceu durante 3 anos e 6 meses. E o Elias sabia, pessoal, que Deus estava mandando ele para esse desafio. E agora, como que ficaria a condição dele? Ele confiava em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus até nesses momentos difíceis que nós podemos passar nesse mundo aqui. É nesse momento difícil que nós temos que confiar para Deus poder nos sustentar, nos abençoar, nos ajudar.
Porque Deus não precisa nem desse mundo para nos abençoar, pessoal. Ele tem recursos próprios. Aquela viúva que foi até o Eliseu, que falou assim: olha, você sabe que o meu marido era servo do Senhor, né? E ele morreu. E ele deixou dívida. E meus filhos estão sendo levados agora pelos credores. O Eliseu perguntou: o que a senhora tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. O homem tinha deixado a unção de Deus na casa dele, pessoal. Você tem que aprender a ter a unção de Deus na tua casa, poder de Deus contigo. Você tem que saber ser essa pessoa e viver dessa maneira para ser uma pessoa de fé e deixar esse recurso espiritual, esse legado para a tua família. Não, meu pai confiava em Deus, meu pai orava, as coisas aconteciam, minha mãe orava, Deus operava, e Deus vai operar também através de mim, porque eu acredito nesse Deus. Você tem que ser essa pessoa que deixa um legado de fé para os seus. E o Eliseu falou: então pega essa botija de azeite, pede para os seus vizinhos vasos, não poucos, mas muitos, entre na sua casa, fecha a porta e enche os vasos. Como que vai encher os vasos com a botija de azeite? Isso é a fé. Mas ela foi. E conforme ela foi derramando, aquele azeite foi multiplicando, o recurso de Deus foi chegando, encheu um vaso, encheu dois, encheu três, encheu todos os vasos. Ela falou: meu filho, traga mais uma. Mãe, acabou os vasos. Na hora, a botija de azeite cessou o azeite, acabou na hora. Mas o recurso de Deus estava ali, pessoal, provendo. Deus trabalha no sobrenatural, e Ele só trabalha na fé, na minha fé ou na sua fé. Se você não acredita, não pode operar. Por isso que nós temos, pessoal, que parar para ouvir a palavra de Deus. Não cai na religiosidade de falar: eu estou vivendo a fé. Que fé que você está vivendo se você não está ouvindo a palavra? Que fé é essa? Não existe fé abstrata. A fé se apega ao que Deus fala. A fé tem que se apegar ao que está escrito. A fé tem que estar fundamentada ao que Deus declara na palavra dele, senão não é fé verdadeira. Você tem que ouvir a palavra para ter aquela fé. Tem gente que não tem a fé, eu falo aqui, já falei milhares de vezes, centenas de vezes. Tem gente que não tem fé de expulsar demônio. Tem muito crente assim. Tem muito crente que, se aparecer aqui a gente orar, manifestar uma capetada, ou for para uma praça fazer uma oração, fazer um evangelismo, e a gente começar a orar, manifestar demônio, tem gente que sai correndo, sebo nas canelas. Eu não quero mexer com isso nem não. E se o pastor falar: irmãozinho, vem aqui, demônio. Não, pastor, isso não é para mim não, é para ser para você também. Porque a Bíblia fala: em meu nome expulsarão demônios. Isso é para todo mundo, pessoal. Não é para um grupinho, não, seleto, não é pastor, obreiro e só pessoas mais próximas do pastor que expulsam demônios. Isso aqui é para todo mundo. Era para todo mundo ter essa fé, ter essa gana de querer estar libertando as pessoas encapetadas. Está cheio aí fora, cheio de gente endemoniada. Você deve ter vizinhos seus endemoniados. Atitude e ser um homem de Deus e se disponibilizar. Olha, eu sou de Jesus, viu? Se precisar de uma oração, estou aqui. E a pessoa fala: meu filho é meio doido. Tem dia que ele parece que baixa um trem nele aqui. Você tem que ver como que ele anda. Ele anda com as mãos no chão, assim, com as pernas para o alto. E uma coisa feia que ele faz: olho vira para trás. E você fala: não, pode deixar comigo, isso é demônio. Que? É demônio. Você nunca ouviu não falar de espírito ruim? Deixa eu mostrar para a senhora. E vai lá e mostra para a pessoa, e expulsa o demônio. Era para todo mundo ter essa fé, mas não tem essa fé porque não ouve a palavra que diz: em meu nome expulsarão demônios. É no nome dele. Mas pastor, o senhor tem que saber, eu sou novo na fé. Não interessa, se você crê, você expulsa demônio. E era para todo mundo da igreja expulsar. Não era para ficar: pastor, dá para o senhor vir aqui na minha casa, tem um bicho ruim aqui dentro. Era para você expulsar. Se você é um vulto, se você vê alguma coisa arrastando dentro da sua casa, quebrando coisas da madrugada, era para você botar o bicho para correr. Não era para você nem ligar para mim, era para você fazer essa obra. Se aparecer de manifestar um demônio alguém na família, é para você expulsar. Meu irmão, e só não expulsa porque não está crendo. O Elias era um homem de fé, foi lá e falou que ia fechar 3 anos e 6 meses, não ia haver chuva nem orvalho. E aí, versículo 2, pessoal, sempre preste atenção nisso. Olha o que diz: depois veio a ele. O que veio a ele? A palavra do Senhor, dizendo. O que a palavra veio dizendo para ele? Vai-te daqui
vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Olha que coisa, pessoal. A fé vem por ouvir o quê? Palavra de Deus. Se alguém fala para você, olha, Deus vai mandar corvo para te alimentar, você vai falar, ih, tá doido da cabeça, tá doido, isso é surreal, isso nunca aconteceu, e nunca tinha acontecido. Mas coisas que nunca aconteceram, Deus pode fazer acontecer na nossa vida. Quem é que, a Marta e Maria, talvez nunca tinha visto o morto ressuscitar de 4 dias, nem as pessoas que estavam ali com ela, mas viram. Não viram? Jesus falou, olha, ela quis culpar o Senhor, falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, queriam culpar Jesus. Se o irmão morreu, não foi por causa de Jesus, foi por falta de fé. Que às vezes acontece coisa ruim na nossa vida, é por falta de fé. Porque se a gente tem a fé e ora, Deus atende, quem pede recebe, a Bíblia diz. E talvez elas falharam e não creem em Deus, talvez deixaram a Marta, a Maria, talvez naquele corre-corre que a Marta vivia, não cresceu o suficiente na fé. Maria sentou aos pés de Jesus, mas talvez não pegou todas as lições, não conseguiu absorver tudo, e naquele momento que elas precisavam da ajuda de Deus, não tiveram fé para aquilo, o irmão morreu. Mas Jesus chegou e falou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. E o milagre aconteceu. Morto de 4 dias, Jesus falou, sai para fora. Falou, pá, tira a pedra. A alma falou, ih, está fedendo, cheira mal, não adianta mais não, tira a pedra. Chamou Lázaro, vem o homem lá andando perfeitamente. Agora desliga ele, desenrola ele, porque eles enrolavam como uma múmia a pessoa. Tira essas coisas dele, tirou, o homem estava perfeito. Não tinha dificuldade para falar, não tinha dificuldade para enxergar. E Jesus disse, olha aqui, não ficou bom não, ó, fica com a pálpebra caindo. Ficou não, está tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito, pessoal. O mover dele é tão grande, tão poderoso, que resolve qualquer pleito. Nós temos que crer no Senhor. E naquilo que ele fala está a nossa vitória. Ele falou para Elias, eu já dei ordem aos corvos que te sustente. Pode não ter comida, mas você não vai ficar desamparado. Meu irmão, Deus pode prover recursos para a gente. Nós podemos viver num país difícil, de luta, mas Deus pode prover para a gente os recursos, porque Ele é Deus. Ele pode e Ele faz. E aí o que diz? E foi, pois, e fez conforme o que, meus irmãos? A palavra do Senhor. A fé sempre é uma ação sobre o que Deus nos fala. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Meu irmão, Deus opera, Deus abençoa, Deus provê. Você tem que confiar nesse Deus que age no sobrenatural. Ah, não tem jeito? Tem. Não tem recurso? Tem. No mundo de Deus não falta nada. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Pode buscar em Deus, que Deus dá, mas já está preparada a bênção. Nós temos que fazer crescer na fé para poder ter as bênçãos de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Vamos para Gênesis 26 para a gente poder orar, pessoal. Outro caso bonito que Deus operou. E Deus quer nos abençoar muito esse ano. Amém? Pega essa palavra aqui, a fé te habilita às grandes bênçãos de Deus, a ver essas coisas que você nunca viu acontecer, Deus faz acontecer. Então, diz aqui no capítulo 26 de Gênesis, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isso aqui é uma ordem para todos nós, pessoal. Nós não podemos voltar para o Egito. Jesus tirou a gente do Egito. Não volte para esse mundo, não. Ah, eu vou me afastar da igreja. Não faça uma loucura dessa, não. Não, mas quando está fora da igreja, parece que as coisas iam melhor para mim. Mentira do demônio. Você está sendo enganado por ele. Não passar Deus.
Você pode ter luta, mas hoje você tem Jesus para lhe ajudar. E não sai da presença dele. Fica. O Isaac estava com a intenção de peregrina nessa terra. E a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Meu irmão, Isaque estava determinado a obedecer ao Senhor. Esteja determinado a obedecer. Qual foi o resultado, pessoal? Versículo 12. E medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, descendo, possessão de ovelha, possessão de vaca, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O homem cresceu muito, hein? Com a bênção de Deus. Pessoal, nós podemos crescer muito com a bênção. Tem gente que é bobo, quer lutar sozinho, acha que sozinho vai conseguir as coisas. Não, mas eu sou inteligente. Você pode ser, mas você pode conquistar muito mais com Jesus, crendo nele. Sozinho você pode conquistar algumas coisas, mas com ele você pode conquistar muito mais, infinitamente mais. Porque quando Deus começa a abençoar alguém, pessoal, ninguém mais para aquela pessoa. Nem o Satanás, ninguém. As pessoas podem tramar, podem querer. As pessoas quiseram fazer com Isaac isso, mas não conseguiram. Entulhava os poços dele, mas Deus abençoava ele. Não adianta tentar contra quem está sendo abençoado por Deus. Quem está obedecendo a Deus vai ser abençoado. E não adianta perseguir. Quanto mais persegue, mais a pessoa cresce. É igual o povo do Egito. Quanto mais eles apanhavam, mais eles cresciam, mais Deus abençoava. E é o que Deus quer fazer com a gente. E põe no seu coração que esse ano Deus vai lhe abençoar. Como? À medida que você crescer na fé. Esse ano Deus pode abençoar você 100 vezes mais. Deus pode fazer algo grande na sua vida esse ano, e creio que Deus está pronto para fazer. Nós que temos que nos preparar e acreditar, nos firmar mais em Deus, para Ele operar na nossa vida. E que esse seja o nosso objetivo esse ano, pessoal. Cada dia mais pegar firme com Deus. Não menos, mas mais. Pegar mais. A irmã, sexta-feira, se não vier, porque está faltando a capacidade de fé nela para ela poder crer. Mas ela veio na sexta, uma palavra que ela ouviu, ela despertou. E tomou posse da bênção. Na hora da oração, saiu o caroço, ela palpava, o seio dolorido, e marcou médico, desespero. Palavra, quando você tem fé, a fé te habilita a viver o sobrenatural. Você acredita, Deus supre suas necessidades. Você acredita, pessoal, Deus intervém de uma maneira tal que você não estava esperando. E a coisa começa a acontecer. E Deus quer que muita coisa aconteça na sua vida. Vamos orar, pessoal. Deus é bom. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Creia, hein? Creia. A fé te capacita a ser abençoado, você será hoje. Feche os seus olhos em nome de Jesus e creia. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está falando conosco nessa palavra, por tudo que o Senhor está nos ensinando nesse início de ano a respeito da fé, Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus comprou a paz, comprou o progresso financeiro, comprou a vitória e
cremos, conseguimos obter aquilo que acreditamos. Quando a fé bate ao nosso coração, somos habilitados, Pai, a ter o milagre em nossas vidas, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com aquela hemorragia, Pai, com aquele fluxo de sangue, mas um dia ela, ouvindo falar de Jesus, ela despertou para a fé e dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E ao tocar, ela viu aquele mover divino, e aquilo que era mal no corpo dela desapareceu, Pai. Oh meu Deus, aquela bênção já estava preparada, programada, para que ela pudesse desfrutar, como existe muitas bênçãos preparadas para que possamos desfrutar, Pai. Basta que cremos, venhamos crer e o Senhor opera. Abraão passou, meu Deus, por aquele momento difícil crendo, meu Deus, com aquela fé viva, com aquela fé poderosa no Senhor, Pai, e viu o resultado de acreditar em Ti. O Senhor proveu recursos de onde não existia, e o Senhor quer prover para esse povo também. Meu Deus, talvez alguém doente, alguém desenganado, meu Deus, essa família que está precisando do sobrenatural do Senhor, meu Deus, é alguém que precisa do toque das suas mãos, uma família que está desmoronando devido aos problemas, devido às crises, devido, meu Deus, a uma opressão do demônio, mas eu creio que o Senhor já está operando em favor dessa pessoa, Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está pronto para agir no nosso meio, já está agindo. Então comece a operar, toque no corpo debilitado, na pessoa doente, na pessoa desenganada, na pessoa perturbada, na pessoa agitada, na pessoa com conflitos de pensamento, no triste, no depressivo, oh meu Deus, no medroso, aquele que carrega a síndrome do pânico, aquele que está com a vida amarrada. Toque nessa vida agora, para libertar essa pessoa de todo mal. É alguém que não dormia, vai passar a dormir. É alguém que tinha uma ferida que não cicatrizava, que vai ver a tua mão cicatrizando essa ferida, Pai. E eu creio que o Senhor já está agindo, porque há pessoas crendo agora, orando com fé, acreditando que algo sobrenatural já está acontecendo na vida dele, está mesmo acontecendo na vida dela. E eu uno a minha fé com a desse povo, Senhor, para repreender este mal, essa dor de cabeça, essa dor na nuca, essa pressão alta, esse mal cardíaco, essa insuficiência cardíaca, hepática, renal. Eu digo, sai coisa do inferno, solta este povo, vai embora esse mal na coluna, esse mal que tem tomado essa pessoa toda noite, essa pessoa que está tomada de uma ansiedade grande, numa agitação grande. Eu digo, sai daí, agitação mental, perturbação, aflição, angústia, eu te repreendo, e eu digo, vai embora coisa do mal, e solta esse povo agora, e sai dessa pessoa agora, esse caroço, esse nódulo, esse mioma, esse corrimento, essa infecção, essa inflamação. Eu digo, saia, sai surdez, sai mal, vai embora desse povo, em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Deus querido, Deus amado, eu creio que a sua mão está operando agora, Pai, e essa ação nossa está trazendo o teu mover, as suas manifestações entre nós, para curar, para abençoar, para resolver coisas que não havia solução, Pai. Eu creio que o Senhor é a ressurreição e a vida. Toque nesse corpo debilitado aqui, ou em qualquer membro dessa família, Pai. Meu Deus, que essa pessoa tem orado, toque, meu Deus, e faça um milagre. O Senhor é o Deus que provê, meu Deus, todo tipo de bênção, e eu creio que o Senhor está provendo agora um milagre para cada pessoa, em nome de Jesus. E você diga, eu creio, Senhor. Levante as mãos, diga, obrigado, Senhor, pela tua provisão, pelos milagres que o Senhor está derramando na minha vida nessa noite, em nome de Jesus. E você diga amém. Abra os olhos, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos,
Se você chegou sentindo algum tipo de mal, verifique se esse mal bateu em retirada e sumiu agora. Pastor, eu cheguei com dor de cabeça, cheguei com dor nas costas, cheguei com dor nas minhas pernas, cheguei com dor no meu braço, cheguei com uma dor no pescoço que eu não estava podendo virar a cabeça para um lado para o outro. Verifique agora o que aconteceu com você. Veja a sua coluna como que está agora, mexe de um lado para o outro, apalpe o lugar que tinha uma dor, que tinha um caroço, e me conte o que aconteceu depois dessa oração. Se o nariz desobstruiu, se saiu a aflição que você estava sentindo, uma agitação na mente, um conflito de pensamento, verifique se agora você está melhor depois da oração. Quem chegou sentindo algum mal e depois da oração passou, pessoal? Levanta-se a sua mão para você contar o testemunho de alguém que já passou algum mal? Vai, mexe o braço, apalpe o lugar que doía. Vai, você não veio passear aqui não, você veio aqui para ser Deus dá, não dá? E Ele está dando para você. Tapa o olho bom, vê se você enxerga com aquilo que você tinha dificuldade, ou você tinha dificuldade agora, toma agora que é hora de você mexer a perna, pastor, está com uma dor na coxa, está com uma dor na perna, está com a dor no pé, está com esporão. Cadê a irmã? Teve uma irmã, ela não está aqui, ela está feia de manhã. Ela veio de manhã. Ela foi curada do esporão, pessoal, desde os 25 anos, está há 42 anos, foi curada do esporão. Dor nas pernas, esporão, foi curada na sexta-feira. Mas Deus fez muita coisa bonita. Não é só sexta, não, Deus faz agora. Ali, veja o irmão lá que foi abençoado, por favor, corre ali, Joãozinho. Corre lá, o servo de Deus. O irmão como chama? Francisco. O que aconteceu, Francisco, Pastor, agora? Eu há 30 dias eu estou com meu pai internado no hospital, com AVC. Né? Então eu passei 20 dias com ele lá, cheguei essa semana de Uberlândia. E muito angustiado, né? Triste, muito triste, né? E hoje a minha esposa disse assim, vamos na igreja. A gente sempre vai na igreja do Santo Eduardo, né? Só que hoje tá fechado lá. E eu com aquela dor no peito, aquela angústia, aquela coisa ruim, né? E graças a Deus, vim hoje no culto, ouvi a palavra e estou me sentindo bem melhor. Segura a tua bênção agora, porque o Deus que tira a angústia opera no Pai também. Amém. E nós oramos aqui, e creio que Deus faz a obra. Quem mais, pessoal, saiu qualquer outro mal? Essa semana tivemos 2 casos de pessoas curadas aqui de ABC. Teve 2 casos, teve um senhor na sexta-feira que veio ele mora em Atibaia, estava fazendo tratamento aqui, e ele veio no culto à tarde. Eu tenho contado para as pessoas, foi um milagre muito bonito que Deus operou. Eu falei assim, depois da oração da fé, sai do seu lugar e anda. Ele já deixou a bengalinha dele lá, pessoal. Vi que na hora do culto ele estava prestando atenção na palavra. Falei, esse homem vai ser abençoado. E foi, dentro de mim, eu falando comigo. Quando ele saiu do lugar ali, para você ter ideia da gravidade, ele saiu a perna assim, ó, arrastando a perna não levantava. Coisa séria. Aí eu falei para ele assim, primeiro eu falei assim, levanta o braço, que foi o lado direito que paralisou. E ele começou assim, e fazia assim. E não levantava, fazia aquela força. E ele foi, levantou até aqui. Não mexia nada a perna. E começou a levantar. Pela fé, ele começou a fazer e Deus começou a operar. Daqui a pouco ele está levantando a perna dessa altura. Meu irmão, e o homem chorou de alegria, ficou emocionado de ver a mão de Deus operando. Então, Deus que faz isso, Ele está aqui e opera também quando a gente ora por alguém. Aí aconteceu no domingo à noite, outro caso, uma senhora pela primeira vez, as mãos toda torta do AVC, dificuldade na fala também, dificuldade para mexer as pernas, mesma coisa, oramos por ela, manifestou demônio, expulsamos o demônio, e como eu falei, comecei a falar para a mulher, agora mexe a sua mão, ela começou a mexer, ela falou, olha, eu não fazia isso, e Deus operando, e a perna melhorou, o braço melhorou, o mesmo Deus está aqui agora, pessoal, para abençoar, amém? E enquanto você está aqui, tem alguém na sua casa, na sua família sendo abençoado, creia, se não é com você, alguém está sendo abençoado, vai crendo agora, porque Deus está operando. Alguém mais saiu alguma dor, pessoal? Saiu algum mal? No nome de Jesus? Dor no braço?
Como que é o nome da senhora? Edna. Irmã Edna. De repente começou a dar assim, e eu apertava, estava muito dolorido, e graças a Deus saiu. Glória a Deus, segura a tua bênção. Quem mais, pessoal? Aproveita que Deus está operando. Jesus, passa para o lado de cá, que parece que o pessoal está de folga aqui, de férias aqui. Não está, não. Ali também Deus opera. Irmã, como que é seu nome? É irmã Maria. Maria. O que houve, irmã Maria? Eu cheguei aqui triste, desanimada. Eu comentei para o senhor, né, que eu tive na Bahia. Eu voltei até antes do tempo. E eu voltei muito triste por a falta de fé do povo lá, e sofre. Conhecer um Deus vivo, né? Esse microfone tá bom para matar cachorro doido, né? Deixou triste, muito desanimada, mas eu tô melhor agora, graças a Deus. Amém, fica firme na fé. Mas se a gente não pregar para as pessoas, elas não vão ter fé nunca. A gente vai pregando, vai ensinando. A Bíblia fala em Romanos 10, como eles crerão se não há quem pregue? Para as pessoas ter fé, nós temos que pregar o Evangelho, pessoal. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que pregar para as pessoas. Às vezes, pedir para Deus uma palavra e levar uma palavra para alguém da família. E é triste mesmo ver as pessoas que não creem em Deus, que faz milagre, né? É triste. Mas Deus vai operar, porque a promessa é para toda a família. Mais alguém saiu algum mal, pessoal? Mais alguém? Eu estou achando que vocês estão indo meio do ritmo de festa, né? Passou a noite assim, na madrugada, também meio dormindo, né? Ainda não despertou, não. Mas Deus está aqui nos abençoando. Amém? Mais alguém estava sentindo algum mal e saiu? No nome de Jesus? Vai que Deus está curando, pessoal, e Deus está abençoando. Amém, Jesus? Alguém mais saiu algum mal? Alguém está com o estômago doendo? Queimando? Verifica para contar. Pastor, tá com o estômago queimando, parece que eu comi brasa. Como que é seu nome? Gissi, eu estava com fadiga, muita fadiga, agora eu estou melhor. Passou a fadiga, glória a Deus, obrigado, Jesus. Quem mais, irmãos, passou mais algum mal? E a pessoa do estômago queimando, já passou? Ou está passando? Você comeu brasa, não? Você comeu alguma coisa que fez queimar o estômago? Porque aqui não tem gente que come brasa, não, né? Eu conheço gente que gosta de tomar café bem quente, né? Mas comer brasa ainda não vi, não. Por aqui não vi. Tem uns lugares que tem uns doidos que comem. Aqui não come, não tem gente que anda sobre a brasa. Mas aqui não tem esse povo, não. Alguém está com o estômago queimando e passou? Está com mal-estar no estômago? Na barriga? O pé da barriga está doendo? Toma posse da bênção. Já mexeu o braço mais uma vez? Você que está com dor na junta do braço aqui? Já mexeu? Então mexe que Deus está te dando a bênção. Saiu a dor? Passou a dor? No nome de Jesus? Sai daí, dor. Estou mandando você embora, não é para ficar, não. Mas mexe mais uma vez, crendo no Senhor. Se sair, você levanta a mão e conta. No nome de Jesus. Vai mexendo que Deus está fazendo a obra. Mas alguém, pessoal? Eu estou insistindo porque quando a gente ora, a gente tem que aprender a perseverar na nossa oração. Não pode orar e falar, não funcionou. Sempre funciona. Quando a gente age pela fé, sempre funciona. Deus sempre opera na fé. Amém? Se tem dúvida, Deus não opera, não. Que a Bíblia fala que se tiver dúvida no coração, não tem milagre, não. Mas se não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Então, na oração, quando você ora crendo, Deus faz